tempo atrás, em 2018, eu ganhei um presente que eu gostei muito, que era um quadro de um filme que eu adorava. Era um quadro todo preto, com um coelho branco e uns números embaixo, assim, ó, escrito. Eu achei uma beleza. Só que aí eu resolvi pôr no cenário do Nerd Show, né? E o pessoal começou a ficar meio incomodado. Eu recebi um tanto de comentário falando assim, você podia tirar esse quadro daí, que ele tá me dando medo e tal. E eu fiquei assim, gente do céu, mas o pessoal tá com medo do quadro do coelho? Até o quadro é tão incompreendido quanto o filme. Isso é inédito. O filme era Donnie Darko, um dos filmes mais malucos e um dos melhores filmes já feitos pra mim até hoje. Barbarilando também adora. Inclusive, gente, se vocês não conhecem meu canal, Barbarilando, tem lá, ele tá na minha lista de 7 melhores filmes da minha vida. Impressionante. Nosso filho me chamou de cadela. Você não é cadela. É aquele tipo de filme que eu gostaria de não ter visto pra poder ter aquela experiência de ver de novo. Que nem Ilha do Medo, que é um que a gente pode fazer aqui também, mas isso aqui deixa pra outro lugar. Mas, inclusive, foi um dos filmes mais abafados dos Estados Unidos e pelos próprios estadunidenses. É, rapaz, tem muito pouca gente que entendeu direito o tal do Donnie Darko. E é isso que nós vamos fazer hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Pra gente começar falando sobre Donnie Darko, eu acho que é muito legal da gente começar falando sobre a história, o universo onde isso se passa. A história é sobre um menino que se chama Donnie. Ele é um jovem de classe média, meio antissocial, que tem uns delírios com um tal de um coelho, que ele fica conversando com o coelho o filme inteiro. E esse coelho fica falando na orelha dele pra ele começar a humilhar os colegas dele, fazer umas coisas meio estranhas, né? E que esse coelho também faz uma premonição de que o mundo vai acabar em um mês. 28 dias. 6 horas. 42 minutos. 12 segundos. Nisso, o Donnie acaba saindo de casa e do nada cai uma turbina de avião em cima da casa do Donnie Darko. E aí ele se pergunta, será que essa premonição é realmente verdade? Será que alguma coisa pode acontecer com o mundo? E aí se desenrola o filme. Tem que ter uma mente muito criativa para pensar nesse filme, né? E é dela que nós vamos falar agora. O nome é Richard Kelly, que até então nunca tinha feito um filme longa-metragem na vida. Ele só tinha feito 2 curtas, né? Um de 96 e um de 97. Ele só tinha 22 anos quando ele começou a escrever roteiros e ele estava trabalhando numa empresa, né, de pós-produção. Em 1998, ele começou a escrever o roteiro de Donnie Darko, que ele fez só em 28 dias, em outubro. Por isso que tem tantas referências a Halloween e coisas assim durante o filme. Segundo ele, a ideia é que ele fizesse um projeto mais nostálgico e mesmo assim de ficção científica, né? Levando ali para aquele lado dos anos 80 que a gente tanto adora essa época. Mas olha só que engraçado, normalmente quando a gente vê uma ideia que a gente acha muito boa ou muito diferente, dificilmente não é inspirada numa história real, porque assim, eu acho que ninguém cria uma história melhor do que a realidade. Ninguém é tão criativo assim. Sabe a história da turbina? Ela foi inspirada em uma notícia real que aconteceu, mas um pouco diferente. Na verdade, teve um avião que criou um gelo na asa dele e esse gelo caiu lá nos Estados Unidos e caiu em cima da casa de um menino que, por sorte, estava fora de casa. Ele pegou essa ideia, colocou uma turbina e adaptou. A diferença no filme é que é uma turbina de avião e que ela cai num momento diferente de outra dimensão de um avião, né? É uma loucura doida, né, Barbarana? Esse filme aqui, ele é meio... É uma loucura doida. É. Essa história dele brincar com outras dimensões, de brincar com viagem no tempo, veio depois ele se inspirar lendo uma história do Stephen Hawking, na verdade é um livro dele, que é Uma Breve História do Tempo. I don't think you're ever really done writing a script until the movie is locked and edited. You know, it's like we were constantly rewriting dialogue on the set, altering things. You want to have it as perfect as you can on the page when you're, starting to shoot. But once the camera is rolling and everyone's there, it's like you kind of just have to throw it all away. And if it doesn't feel right, doesn't sound natural, if it sounds awkward,
just change it and fix it. O primeiro roteiro do filme tinha entre 140 e 150 páginas. Era praticamente um roteiro do Nerd Show, gigantesco. Foi esse roteiro que ele apresentou para o produtor Sean McTeague. O Sean McDonald's, é o Sean McDonald's, agora virou. Porque ele já tinha trabalhado com o Sean em algum dos curtas dele. E, por acaso, o Seanzinho McDonald's foi o produtor do Nós, aquele filme do Jordan Peele de 2019, que hoje em dia ele tá em voga e tá fazendo muito sucesso. O Sean McDonald's falou assim, meu Deus, menino Kelly, eu nunca li um roteiro desse jeito, nós vamos ter que fazer esse negócio aqui acontecer. Ele ajudou a dar uma refinada no roteiro e ele chegou ali na contagem de mais ou menos 128 páginas. E na verdade, na terceira versão ainda. E mais tarde, o Kelly falou um pouco sobre o final do filme, que é um negócio que pega muita gente, que muita gente não entendeu o final. E a boa notícia é, realmente não era pra você entender. Era pra ser difícil mesmo. Porque ele diz, abre aspas, o filme entraria em colapso sob sua própria pretensão. Então fica tranquilo que eu também não entendi, meu brother. Você entendeu? Não. Eu não entendi, é aquela coisa que eu não entendi, mas adorei. Sabe? Eu só me deixo levar. Às vezes a gente não precisa entender. Achei só bonitas as palavras. Bonitas, belas palavras. Uma curiosidade interessante é que Donnie Darko tem quase tudo ali no universo dele uma inspiração na própria vida no Richard Kelly. Porque, por exemplo, ele cresceu numa cidade suburbana, né, em que a vizinha dele ficava todo dia doidona lá abrindo a caixinha de correio pra ver se chegou a encomenda. Que nem eu vendo se chegou Pix, né, com o celular. Será que eu recebi um Pix? Não. E agora? Também colocou no filme um episódio sobre como ele quase atropelou um morador de rua. Discussões com professores? Tem também. Tem outras coisas que precisam ser levadas em consideração, como todo o espectro da emoção humana. A gente não pode amontoar tudo só nessas duas categorias e negar todo o resto. Se não completar a tarefa, vai ficar com 0 no dia de hoje. E até o sonambulismo é um traço da personalidade dele também. Ele conta que o Frank, né, o coelho, sempre foi pensado como um coelho, mas ele não sabe se veio a inspiração de um filme ou um livro que ele gostava muito, que era A Longa Jornada do Richard Adams. Bom, como o filme era uma história muito complexa, cheia de analogias, cheia de idas e vindas, cheia de coisas bem malucas, o Richard Kelly já sabia que ia ser um pouco difícil aprovar isso e receber um pouco de investimento de algum lugar, né? Ainda mais que o McDonald's lá falou assim, ó, não, eu vou produzir esse filme aqui, mas você tem que ser o diretor. Ele não tinha experiência nenhuma, ele tinha feito só 2 curtinhas lá, ele nunca tinha dirigido um filme. E em 1999, depois de várias e várias reuniões, ele, como bateu muita cabeça, ele resolveu acabar engavetando esse projeto. Ele deu uma desistida. Mas nem tudo estava perdido, porque a Creativity Arts Agency deu uma olhada nele, assim, ele era, sabe aquele olheiro do mundo do futebol? Gostaram do que eles estavam vendo e contrataram ele para fazer isso. Ele não esperava nenhuma proposta, né? Mas agora, tendo um selo de um órgão mais importante, ele acha que tinha mais chances de conseguir alguma coisa, né? De vender a ideia dele. E isso abriu uma grande rede de contatos para ele. Tanto é que ele conseguiu se reunir, por exemplo, com Ben Stiller e também com Francis Ford Coppola, que é um dos melhores diretores que a história já produziu. Mas para conseguir fazer o filme, ele tinha que achar o Donnie Darko da história. E o papel começou a ser oferecido a algumas pessoas. Primeiro, ele foi oferecido ao Vince Vaughn, que achou que ele era um pouco velho demais pro papel e não aceitou. Depois foi oferecido pro Mark Wahlberg. Só que o Mark Wahlberg, ele colocou um negócio que eu achei um pouco estranho, Barbarelando. Ele falou que só faria se o personagem tivesse língua presa, trocasse o S pelo Z. Foi aí que o Jason Schwartzman demonstrou interesse no papel, ao mesmo tempo que a Pandora Filmes, que era uma produtora, ofereceu $2,5 milhões para fazer esse projeto aí. As coisas começavam a caminhar. Só que uma outra agência envolvida ali com o Jason Schwartzman também recebeu esse roteiro e ofereceu $4,5 milhões, uma coisa que já estava melhorando mais. Com o orçamento agora garantido, as filmagens iam se iniciar no início dos anos 2000. Mas só que, hora que ia começar, um negócio já deu para trás. O Schwartzman saiu do projeto porque ele falou que tinha conflito de agendas. Quando você não quer fazer um negócio e você fala, é conflito de agendas, infelizmente não dá. E com menos de um mês pro início da produção, alguns testes foram feitos com Jake Gyllenhaal, que deu uma olhada no roteiro, ficou assim, meu Deus, eu preciso fazer esse filme, e assim ele foi escolhido. Como o Kelly tinha pouco tempo, né, para produção, ele também não tinha muita experiência, ele deixou o Gyllenhaal assim meio livre, falou assim, ó, você faz o que você quiser, você improvisa do jeito que você quiser, faz os negócios,
a gente vai construindo esse negócio juntos aqui. Tanto que foi ideia dele falar com o Frank, o coelho lá, de um jeito mais infantil, uma ideia mais assim, meio... Foi tudo culpa dele aí. Também foi ideia dele trazer a Elizabeth Gyllenhaal, irmã gêmea dele, a.k.a. irmã gêmea, para fazer a Elizabeth Darko. E também foi a primeira audição da Jolene Purdy, que fez a Cherita Chen. Quem liberou essa verba foi a Flower Films, né? E por acaso, assim, uma das sócias dessa produtora era a Drew Barrymore, que olhou o roteiro, também ficou muito interessada e quis fazer um papel. Ela foi a professora, a Karen Pomeroy. Ao lado do rapaz que achar mais bonito. Aqui, gatinho. Silêncio! Deixa ela escolher. Mas a gente tem que falar do Frank, né? Que eu acho que é o símbolo master desse filme aqui. Quando a ideia foi apresentada, eles pensavam muito assim em coelho da Páscoa, nessa ideia assim. Só que o diretor queria um coelho assim, perturbador. E ele próprio desenhou uns rascunhos assim e falou assim: Alex Hammond, eu quero esse negócio aqui, ó. Quero assim, das profundezas, um negócio cabuloso. E ele desenhou a máscara e o corpo. A roupa foi feita pelo figurinista Ferry Abreu e os dentes do Frank foram feitos por um escultor. Mas o Kelly, ele só ficou satisfeito, assim, falando que beleza, o Frank tá no jeito mesmo, quando ele fez a primeira cena gravada e toda a produção ficou em silêncio, porque todo mundo ficou meio assim, sabe? Esse trem tá macabro pra caramba, esse trem tá muito assustador. E é por isso que ficou tão bom. E o ator que fez foi o James Durval. E a voz dele também foi alterada porque o Richard Kelly queria uma coisa... Tudo bem que é difícil explicar o conceito, mas ele queria uma coisa meio oceânica, com uma voz meio... sabe? Um negócio meio assim. E aí eles ficaram horas e horas trabalhando nisso. They are in great danger. Uma curiosidade é que o filme se passa nos anos 80, né? Só que não tinha verba para colocar figurino para todo mundo ter as roupas dos anos 80. Então, uma coisa que não era comum, eles colocarem uniformes, né, nos Estados Unidos, mas todos os alunos da escola usam uniforme. Um jeito de deixar o negócio mais barato. Olha só, um filme que a gente fala sobre viagem no tempo, sobre dimensões paralelas e é uma informação muito relevante da filmagem. Ela também foi feita em 28 dias, o mesmo tempo que ele demorou para escrever o roteiro. Foi filmado durante julho e agosto de 2000. Action. E o diretor, gente, coitado dele, ele perdeu 10 quilos no processo, vocês acreditam? Em um mês ele perdeu 10 quilos. Porque como ele nunca tinha gravado nada, além de um curta, ele estava muito pressionado. Tinha atores mais renomados, tinha dinheiro que o pessoal colocou, né? E tinha que ter aquele peso de dar certo também. Então... ficou difícil. E eles tinham que trabalhar com o dinheiro que dava, tanto é que eles compraram a turbina que apareceu no filme por $10 mil. Só que ele recebeu algumas críticas falando assim que era impossível fisicamente uma turbina cair daquele jeito e tal. Vocês acreditam que teve um Boeing 747 que deixou cair uma turbina também, que corroborou pro que ele tinha colocado? Esse filme, a produção tá meio assustadora, você não tá achando não, Barbarelando? Acho, mas acho bom também. É, muito bom. Até porque... como que seria, assim, real conversar com um coelho daquele? Eu acho que eu não estaria vivo. O problema é a turbina, assim, nesse caso, a realidade da turbina conseguir cair? O povo é chato, né, Barbarelando? Você tá doido. Mas nós temos que falar de uma coisa que marcou esse filme, que foi a trilha sonora. Como o pessoal tava meio sem dinheiro para produção, eles foram atrás de um artista mais novo para fazer a composição musical desse filme. E por recomendação, ele contratou o Michael Andrews, que só tinha lançado um álbum independente ali nos anos 2000. Mas o destaque fica para a versão cover de Mad World da banda Tears for Fears, que foi gravada pelo Gary Jules e que mais pra frente ia se tornar um grande clássico das músicas de filme. É ou não é, Barbarelando? É um clássico. É um clássico. Ô, música boa. All around me are familiar faces.
worn out places. Mas é chegada a hora da verdade. Aquela hora que o pai não chora e a mãe não vê, como é que é? O filho chora, o pai não ouve. É isso mesmo. A hora do lançamento. Isso aqui foi muito complicado para Donnie Darko. O filme demorou 6 meses para conseguir ser veiculado no cinema e quase que ele vai direto para TV a cabo. Mas em 26 de outubro de 2001, ele começou a estrear em alguns cinemas ali dos Estados Unidos. Você deve estar pensando por quê? E muito disso é porque o Donnie Darko dispara uma arma de fogo durante o filme. Você pensa, mas uma arma de fogo nos filmes? Nos Estados Unidos o que mais tem é arma de fogo. Pois é, mas nós temos um pequeno problema de contexto dessa época. Porque em 1999 aconteceu o massacre de Columbine, que se tornou um grande fantasma ali para os Estados Unidos, né? Colocou muito um debate sobre o armamento, sobre posse de armas. Foi um negócio, assim, uma treta completa. O negócio esteve tão feio que a própria Drew Barrymore falou assim, ela implorou pro pessoal da New Market lá, que tava fazendo distribuição, pôr o filme do jeito que ele tava, porque senão ia ter que tirar 30 minutos de filme com as mudanças que eles tinham sugerido. Aí realmente não tem jeito. Aí tudo bem, conseguiram, o filme foi lançado do jeito que ele tava, mas teve um outro problema. Ai meu Deus. Porque ele foi lançado só 6 semanas depois de um evento que envolve um avião e prédios, que a gente não pode falar aqui, né? Não pode falar o nome, né? Que o YouTube já na outra aqui. Nem data, mas aconteceu aqui, vocês sabem qual que é, em 2001. E tem um acidente de avião no trailer do filme, vamos dizer que não ajudou muito, né? No total, ele foi pro ar em 58 cinemas e ficou em 34º na bilheteria. Muito aquém. Arrecadando só, em média, $110 mil. Sabe por quê? Porque o negócio já tava meio pesado e não era um tom sombrio que o pessoal, o público, né, tava procurando naquele momento. Então ele não veio no momento certo. E em abril de 2002, ele só tinha arrecadado mais ou menos uns $510 mil, se tornando praticamente um filme falido. Uma prova do que atrapalhou o filme foi o momento que ele foi lançado, é o lançamento no Reino Unido, que não teve publicação nenhuma, não teve propaganda nenhuma, e mesmo no boca a boca, ele arrecadou $2,5 milhões. E por lá, a música Mad World ficou em primeiro lugar nos charts, que é como se fosse o ranking do sucesso. Mundialmente, ele chegou a bater $7,5 milhões, o que é bastante pouco, né? Um lucro aí de $3 milhões. E a crítica especializada viu com bons olhos o filme, né? Falou que ele era muito bom, que era um filme melancólico, mas que tinha boas ideias, que tinha uma história intrigante. Quando fala intrigante, quem não sabe o que vai falar, né? Mas é intrigante. E tiveram algumas críticas negativas, falando que ele era uma bagunça, ou que ele era meio irrelevante, mas esse povo aí não sabe de nada. Essa que é a grande verdade. Opinião totalmente enviesada aqui do Nerd Show. Depois de um fracasso monumental, um peso nas costas do Richard Kelly, um prejuízo para a distribuidora, a 20th Century Fox lançou o filme em VHS e DVD. Isso aconteceu pela primeira vez em 2002. E foi aí que o jogo começou a virar, mas virou com força. Só nos Estados Unidos, as vendas de DVD bateram $10 milhões, fazendo com que ele recuperasse todo o prejuízo e tivesse um lucro meio que inesperado, assim. Ele acabou se tornando um fenômeno e foi distribuído para vários outros países. E veio cortes do diretor, corte disso, corte daquilo, versão estendida. Foi lançado DVD e VHS pra caramba. E foi nessa época, a partir de 2003, que Donnie Darko se tornou um belo de um filme cult. Mas não um filme cult só pelo, não sei o que, um filme cult bom, com conteúdo, um filme que a gente gosta de ver mesmo. Deu uma fracassada no início, mas depois ganhou uma legião de fãs que levam isso aí, essa bandeira até hoje. Inclusive, o filme ganhou diversas discussões e teorias. E em 2003, um livro foi lançado com um roteiro sobre entrevistas, conteúdos extras. Foi, assim, um prato cheio para quem é fã do filme. Mas só que tentando surfar nessa onda do sucesso, uma nova sequência estava sendo produzida. E isso aconteceu em 2009. O Chris Fisher lançou um filme que chama S. Darko.
foi lançado como uma continuação da história, mas o Richard Kelly não estava de forma nenhuma envolvido. O Fisher, ele era um grande fã do filme e acabou que ele conseguiu os direitos com a Fox para produzir essa continuação. Foi um filme que foi lançado só em DVD, ele é extremamente criticado, ele tem a nota 1 de 5 no Rotten Tomatoes, pro Donnie Darko que é tão bom, né? Isso aí foi um fracasso mesmo. Dizem que é um filme confuso e as críticas falam que só tentaram pegar carona nessa cauda de cometa aí para fazer uma franquia, coisa que não precisava e não funcionou. E o Kelly fala que odeia de morte assim quando o pessoal começa a perguntar sobre a sequência para ele, porque ele não tem nada a ver com isso e ele nem queria, nem quis, né? Não fez nada. Apesar de tudo, com um orçamento de 4 milhões de dólares, ele só arrecadou $1 milhãozinho de dólares, que eu gostaria, né? Mas não é muito pro cinema. Mas ele conseguiu lucrar no seu relançamento em 2011 coisa de 44 milhões de dólares. Em 2017, o Kelly falou que queria fazer sim uma continuação grandiosa, né, do jeito que merece. Em 2021, ele disse que já tinha tido muito trabalho empenhado no roteiro, mas essa foi a última notícia que a gente teve sobre a produção dessa possível sequência, que a gente não sabe se fica esperando ou se sonha com alguma coisa que consiga ser melhor que o próprio Donnie Darko. Eu acho que é melhor a sua esperança acabar sem antes ela nascer, porque a obra-prima já foi feita e jamais será refeita. É verdade, eu também concordo. Eu acho que não tem que mexer em time que tá ganhando, e tá ganhando demais, porque Donnie Darko é um dos filmes mais legais de todos, e se você tem preconceito com ele, abra sua cabeça, vai assistir, que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, já deixa o like, se inscreve no canal e vai ver outros 2 vídeos que eu deixei aqui pra você. Se eu fosse você, eu ia lá. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!